Boa noite, pessoal. Meu nome é Darrin Kerr, da FK Partners, e hoje vamos fazer um exercício de demonstrações financeiras, calculando e interpretando alguns índices. Nossa live hoje vai focar nessa análise de natura, e vamos calcular alguns índices de liquidez, solvência, rentabilidade, atividades e uma análise de ROI, or Return on Equity, usando o método de DuPont. Então, como essa sequência de lives estou fazendo no último mês, nós passamos para os participantes planilha em Excel. Vocês podem baixar para calcular comigo esses índices. E quando nós calculamos, vamos tentar entender o que esses índices estão falando para nós. E a ideia também, neste live, é também introduzir para vocês novo formato de curso nós temos aqui na FK Partners, chama Análise de Demonstrações Financeiras. E no novo formato vai estar online ao vivo. E além da nova formatação online ao vivo, também vamos criar curso mais prática. Então, esse formato online ao vivo, vamos fazer cases de empresas reais, como natura, analisando as demonstrações financeiras. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da live, mas agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e mostrar esta planilha que foi passada ou está disponível para baixar para os participantes hoje. Então, eu estou mostrando minha tela e nessa tela, nessa aba, na planilha, tem os resultados financeiros de natura, tem só checando uma coisa, ok, tem o DRE, as demonstrações dos resultados por os últimos 4 anos, de 2016 até 2019. Tem o balanço patrimonial de 2016 a 2019. E aqui embaixo tem nossas tabelinhas a calcular esses índices de liquidez, de solvência, de rentabilidade, de atividades e essa análise de DuPont a calcular esse ROI, o Return on Equity. Então, na versão completa, eu só para mostrar para vocês, eu tenho todos os cálculos já preenchidos aqui, mas basicamente eu vou fazer com vocês, como eu estou fazendo nas últimas lives, e vamos calcular linha por linha, passo por passo, esses índices. E, de novo, vamos olhar e tentar interpretar. Então, mostrando de novo do início, tem receita, as despesas, os cálculos de lucro. Então, cada input no planilha em azul é um número atual. Então, estes valores por receita, custos dos produtos vendidos, despesas com vendas gerais e administrativas, outras receitas, despesas, receitas financeiras, despesas financeiras e impostos de renda são números atuais que foi colocado dentro da planilha. Nos valores em preto são fórmulas. Então, lucro bruto é nossas receitas menos o CPV. Lucro operacional é basicamente receita menos todas as despesas operacionais, como CPV, despesas com vendas gerais e admin, as outras receitas e despesas. Quando chegamos em lucro antes de impostos, estamos incluindo o impacto de receitas financeiras e despesas financeiras, como juros com financiamento. E entre lucros antes de impostos e lucro líquido,
tem os impostos de renda. Lá, aqui mais por baixo, tem cálculo de EBITDA. Então, nosso lucro operacional, o EBIT, mais a depreciação e amortização, a gente usa para calcular EBITDA, Earnings Before Interest e depreciação e amortização. Lucro operacional mais depreciação e amortização. Tá? No balanço, começa com os ativos, tem caixa, contas a receber, estoque, outros ativos circulantes, e depois os ativos não circulantes, ativos fixos, como imobilizado e intangíveis, outros ativos a chegar no total. Os passivos começam com os passivos circulantes, contas a pagar, salários a pagar, empréstimos a curto prazo, outros passivos circulantes, e depois impostos diferidos, empréstimos a longo prazo, outros passivos a chegar no total. E as contas de patrimônio líquido. Tem capital social, reservas de lucro, ou lucro acumulado, e no fim tem outros do patrimônio líquido. O total do ativo é igual do passivo e patrimônio líquido. Então, Natura cresceu bastante nos últimos 4 anos. Teve 2 aquisições grandes, de Body Shop em 2019, desculpe, em 2017, e em 2019, no fim do ano, entrando em 2020, fechou uma fusão com a Avon. Realmente, esse não está refletido em nossos números, porque no início de janeiro deste ano, 2020, fechou essa fusão com a Avon. Estou checando só um minutinho aqui o chat. Tem desculpe, ok, tá vendo o chat? Onde eu extratei esses números foi do próprio website da Natura, na área de relações com investidores, baixando os últimos relatórios anuais, usei para preencher esse planilha. Ok, so cada empresa listada no Bovespa, outras empresas fora do Brasil que tem capital aberto e está listada numa bolsa de valores, tem departamento que chama Relações com Investidores. E nesse departamento, quase certeza tem um website onde todos os relatórios trimestrais e anuais estão disponíveis, além de outras informações que vocês podem usar a analisar os resultados da empresa. Então, basicamente isso. É um site-chave para cada empresa que vocês gostariam de analisar, esse site de relações com investidores. Eu baixei os relatórios anuais da Natura para preencher esses valores. Então, vamos lá. Então, a primeira série de índices, ou ratios, nós vamos calcular índices de liquidez. A ideia aqui, nos índices de liquidez, vendo no curto prazo, se a empresa tem dinheiro suficiente para pagar os passivos ou as obrigações nos próximos 12 meses. Isso é nosso trabalho. Então, nós vamos começar analisando 2016, mas analisando o balanço de 16, realmente estamos olhando no fim de 16 para ver se a empresa tinha caixa, ou dinheiro, ou ativos circulantes para pagar os passivos no próximo ano. Então, essa é a ideia do análise de índices de liquidez. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer com vocês é só somar os 4 ativos circulantes: caixa e aplicações financeiras, contas a receber, estoques e outros ativos circulantes. Esses 4, entre linhas 29 e até 32, são os ativos circulantes, o total dos ativos circulantes.
Então, eu vou puxar essa fórmula e eu vou ter esses ativos circulantes por os 4 anos do nosso análise. Os passivos circulantes. Eu vou fazer o mesmo tipo de cálculo, começando com contas a pagar, salários e encargos a pagar, empréstimos a curto prazo, precisa amortizar esse empréstimo nos próximos 12 meses, e os outros passivos circulantes, esses 4, entre 37 a 40, nossos passivos circulantes. Então, eu vou puxar a fórmula para 2019 também. E agora, só para calcular uma índice de liquidez no fim, eu vou criar um link entre linha 29 e linha 56, caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Okay? Normalmente, quando você analisa um balanço, a caixa e as aplicações financeiras são em 2 linhas diferentes. Mas analistas normalmente colocam aplicações financeiras junto com caixa. Por mim, aplicações financeiras são caixa, basicamente. Então, a empresa tem caixa sobrando e ela aplicou parte para ganhar um pouco retorno no curto prazo. E, por mim, eu gostaria de incluir esse dinheiro como caixa, porque se precisar, a empresa poderia vender essas aplicações financeiras e ter caixa disponível, se necessário, a pagar as obrigações ou passivos no curto prazo. Capital de giro líquido é nossos ativos circulantes menos nossos passivos circulantes. Então, só fazendo essa fórmula simples, mostra para a gente precisava pagar todos os passivos circulantes se a empresa tem ativos circulantes para usar. Então, se você pensa em as principais categorias de ativos circulantes, tem caixa e essas aplicações financeiras, tem contas a receber e tem estoques. Caixa é caixa. Se precisa usar, vamos usar para pagar nossos passivos. Contas a receber vai virar caixa quando o cliente paga. E, de novo, quando vira caixa, podemos usar este caixa para pagar nossos passivos. Estoques podem ser vendidos e, quando é vendido, vamos, em tempo, recebe esse caixa. Então, nossas principais categorias de ativos circulantes vai virar caixa em algum dia. Okay? Liquidez corrente. Então, esse é um cálculo de nós vamos comparar nossos ativos circulantes com os passivos circulantes. Eu estou tentando ver uma índice maior do que 1, e a maior, a melhor, tá? Porque se eu tenho, e é possível ver isso na linha 67 também, mas se eu tenho ativos circulantes maior do que os passivos circulantes, eu sei, a empresa pode pagar tudo, ela precisa pagar nos próximos 12 meses, sem problemas, tá? Se ela pode converter esses outros ativos em caixa no curto prazo, tá? Mas essa é uma questão. Se é possível converter esse estoque até as contas a receber em caixa no curto prazo. Então, na linha 59, temos uma outra cálculo, uma outra índice de liquidez, chama liquidez seca, que é um pouco mais restrito, porque se a gente pensa de novo nesses ativos circulantes, tem caixa, aplicações financeiras, contas a receber, mas tem estoques. E, às vezes, os estoques não são tão fáceis para converter em caixa. Às vezes, a empresa precisa demorar um pouco para vender, e até tem instâncias onde a empresa não pode vender. Ninguém quer mais. Tem
essa empresa doutora é uma empresa de cosméticos. Talvez uma linha de cosméticos não está mais na moda e a empresa ainda tem bastante no balanço, nos estoques, e não vai vender. Então, é possível, a empresa vai ter uma dificuldade, às vezes, tá? Não sempre, mas às vezes, convertindo algum parte do estoque em caixa, tá? Então, eu gostaria fazer basicamente um cálculo simples. Eu vou pegar o total dos ativos circulantes e eu vou deduzir esse total dos ativos circulantes de estoques, tá? E eu vou fazer novamente minha índice sobre os passivos circulantes, tá? Então, se eu excluir estoques, agora, olhando nos anos de 2016 e 2017, a empresa não teve ativos suficientes para pagar todos os passivos no curto prazo, tá? O que significa neste caso? Porque os passivos precisam ser pagos, tá? A empresa precisa gerar mais caixa no curto prazo, entrando no próximo ano, para pagar esses passivos. Ela não tem no balanço, ok? Se você veja 18 e 19, ela tem uma ratio índice mais do que 1, ainda excluindo esses estoques. Então, ela pode pagar os passivos no curto prazo, usando o que já está no balanço, tá? Mas se não, como os anos anteriores, ela precisa gerar mais caixa a pagar esses passivos, tá? E pode gerar, continuando vendendo e continuando ficando como parte dessa venda em lucro ou em fluxo de caixa, ela pode usar em parte gerada no próximo ano para pagar os passivos que já estava ela já estava sabendo entrando do ano. Uma outra coisa que a empresa pode fazer, se é necessário, ela pode receber um empréstimo ou até um investimento de uma acionista a usar para pagar alguns passivos, tá? O último índice de liquidez nós vamos calcular é o mais estrito índice de liquidez nós temos. E essa é a caixa, e os equivalentes de caixa, sobre os passivos circulantes. Okay? Se a empresa já tem caixa suficiente a pagar todos os passivos no curto prazo, ela nem precisa receber todas as contas a receber. Porque, lembra, contas a receber vai gerar caixa em tempo, quando o cliente paga. Se você tem caixa sobre passivo circulante mais do que significa que você já tem caixa e as aplicações financeiras a pagar seus passivos no curto prazo, sem precisando até receber mais contas a receber. Mas não foi o caso, né? Se a gente tira estoques e contas a receber, a empresa não tem caixa suficiente sobrando a pagar todos os passivos no curto prazo, tá? Mas tudo bem, a empresa não tem um problema de liquidez, liquidez corrente é maior do que 1, até a liquidez seca, excluindo estoques, lembra? É maior do que 1, então é ok. Tem algumas empresas que ainda estão mais saudáveis e têm caixa sobre passivos circulantes maior do que 1. Não é o caso agora, mas o análise em geral mostra que a empresa está ok com os índices de liquidez, tá? Então, eu vou mudar para a segunda categoria de índices, índices de solvência, tá? O primeiro eu vou calcular com vocês é dívida, ou empréstimos, sobre EBITDA. O EBITDA é lucro operacional mais depreciação, que é uma proxy por fluxo de caixa operacional. Mas tem dois empréstimos aqui. O curto prazo, na linha 39, e ao longo prazo, na linha 42.
somar esses dois. Eu vou colocar em cima de EBITDA, que está aqui na linha 24. Tá? Então, tem dívida sobre EBITDA mais do que 3 vezes, virou mais do que 5 vezes, baixou um pouco para 4,6 vezes, e em 2019 fechou do ano com um pouco mais do que 3 vezes, de novo. Basicamente, voltando para o nível de dívida, comparando com o EBITDA de 2016. O que significa isso? Se eu uso todo do minha EBITDA a pagar dívida, eu preciso 3 anos de EBITDA a pagar tudo das dívidas da empresa tem. Mas voltando para 2017, precisava 5 anos de EBITDA a pagar, mais do que 5 anos de EBITDA a pagar todas as dívidas. Nós não vamos usar tudo do EBITDA a pagar dívida. Esse não é o plano. Mas esse é o que o ratio está falando, tá? Mas lembra, a empresa já tem bastante caixa e as aplicações financeiras disponíveis. Então, se a empresa teve um problema, ela podia começar a usar parte dessa caixa disponível para pagar parte dessa dívida. Então, eu vou fazer mais uma fórmula aqui, onde eu vou pegar os empréstimos no curto prazo, mais os empréstimos a longo prazo, mas eu vou deduzir estes valores da caixa disponível, tá? E coloca tudo sobre nosso EBITDA. Tá? Então, agora está mais a solvência, o risco de solvência parece bem menor, porque quando nós calculamos esses índices de alavancagem ou solvência, é importante entender não somente do nível da dívida, mas do nível da dívida líquida de caixa, tá? Porque, novamente, se eu tenho um problema pagando com meu fluxo de caixa, eu tenho caixa sobrando no balanço que também está disponível a usar a pagar essas dívidas, tá? Então, agora, esses índices recalculados com dívida líquida sobre EBITDA são mais mais confortável, porque o que era 5 vezes em 2017 virou só 3 vezes. E o que era 4 vezes em 2018 virou 3 vezes. O que era, o que é mais importante no fim do ano passado, entrando este ano, que era 3,3 vezes, realmente é só 2,2 vezes. Tá? Então, dívida sobre patrimônio líquido, eu vou calcular basicamente o mesmo tipo de ratio, mas eu pegando a dívida no curto prazo, mais longo prazo, eu coloco sobre nossa patrimônio líquido. Patrimônio líquido fica aqui na linha 49. Tá? Basicamente, esse tipo de ratio mostra como a empresa está financiando os ativos. Tem um lado do balanço, tá? Um lado tem os ativos e o outro lado tem os passivos e patrimônio líquido, tá? E eles precisam estar iguais. Então, os ativos precisam ser financiados de alguma forma. Uma empresa que tem um balanço bem conservador não usa dívida. Vai sempre ter alguns passivos, mas não usa dívida onde precisa pagar juros. Nesse caso, a empresa usa. Tá? Então, a empresa está financiando os ativos com um bom nível de dívida. Mas, se você veja o que aconteceu entre 16 a 19, esse nível baixou comparado com o patrimônio líquido. Então, o nível de alavancagem está diminuindo ao longo dos anos. E se eu faço, de novo, o cálculo, eu vou excluir
baixar o dívida pelo caixa. So, pegar empréstimos no curto prazo, a longo prazo, menos nossa caixa aqui na 56, sobre o patrimônio líquido aqui na 49. Agora, nível de alavancagem ou solvência ainda é menor, tá? E baixando, teve uma subida em 2017, começa a baixar em 2018 e continuou baixando em 2019. Por que teve esse nível mais alto em 2017? Se eu volto para nosso balanço e foco aqui nessas linhas 39 e 42, teve 1,7 bi em dívida curto prazo e virou 4 bi. 2,6 bi virou 5 bi, tá? Então, 4 mais 5 é 9 bi em empréstimos em 2017. E no próximo ano virou 1 mais 7, 8 bi, tá? Ainda tem bastante, mas está caindo um pouco e a empresa está crescendo e esse nível de alavancagem está voltando como era antes de 2017. O que, de novo, aconteceu em 2017? Uma aquisição. A Tour comprou The Body Shop da L'Oréal em 2017 e usou dívida a fazer a compra. Então, essas novas dívidas que chegou no balanço em 2017 foi por causa disso. Eu estou vendo em 2018 e depois um pouco mais em 2019 uma amortização, dessa dívida que chegou em 2017 pela essa aquisição. Okay? Então, eu tenho mais uma a fazer, e esse é ativos sobre patrimônio líquido. De novo, ativos é igual aos passivos e patrimônio líquido. Então, uma outra forma para analisar nosso nível de alavancagem é como a gente está financiando nossos ativos, tá? Se nós não temos passivos, ou quase não tem passivos, esse índice vai estar perto de 1, pouco mais do que 1. Sempre vai ter algum passivo, um salário a pagar, um imposto a pagar. Mas se eu não uso dívidas ou empréstimos com juros a pagar, estou financiando os ativos basicamente com patrimônio líquido. Mas não é o caso da Natura. A Natura usa do lado dos passivos do balanço. Ela usa mesmo, porque estamos vendo um nível de ativos sobre patrimônio líquido mais do que 8 vezes, mais do que 9 vezes, bem alavancado em 2017. Mas começa a baixar para um nível mais em conta em 2018 e 2019. Então, por esse o plano da empresa usa fluxo de caixa para repagar dívida e volta como era antes da aquisição do Body Shop em 2017. Okay? So, estou vendo uma empresa que usa mesmo do lado passivo do balanço, mas está focado em baixando esse nível de dívida e está mostrando resultado nos últimos 2 anos e se você abre mais e olha 2020, planos para continuar baixando esse nível além deste ano e os próximos. Ok, eu vou continuar para a terceira seção de índices de rentabilidade, os retornos a empresa está produzindo pelo o lucro até os fluxos de caixa. Nós tem outros índices de rentabilidade que podemos calcular usando do fluxo de caixa. Eu não trouxe um fluxo de caixa aqui nesse exercício, mas no vida real eu vou entender o fluxo de caixa, índices exclusivos do fluxo de caixa e como esse fluxo de caixa fala com o balanço e o DRE. Mas vamos calcular alguns índices de rentabilidade. Então, margem bruta é nosso lucro bruto sobre vendas, ou receita. So, linha 13 sobre linha
2011. Okay? 69%. E crescendo. 69 para 70, para 71, e agora 72, 2019. Então, lucro bruto, ou margem bruta, está mostrando, entre receita e o lucro bruto, tem CPV, o custo do produto vendido. E esse percentage do custo do produto vendido é um pouco menor cada ano comparado com vendas. E mostra uma boa sinal. Então, estamos com mais lucro bruto para cobrir nossas despesas fixas, como SG&A, ou despesas com vendas gerais, admin, até nossas despesas financeiras e impostos de renda. Então, é um bom sinal aqui no primeiro cálculo. Depois, tem uma margem EBITDA. Aqui tem EBITDA na linha 24. So, 24 sobre linha 11. Tem essa margem de EBITDA. Era 17%. E 17,7%. Mas baixou em 2018 por 14%, quase 14%. E voltou por 17%. Então, 3 dos 4 anos tem uma margem de EBITDA de 17%. Mas em 2018 teve alguns problemas. Esses índices não vai responder por cada pergunta que vocês vão ter. Realmente, esses índices, esses cálculos do índices vai ajudar você a fazer perguntas melhores se vocês têm uma chance a conversar com a empresa. Tá? Margem operacional é nosso lucro operacional, na linha 16, sobre receita, que é na linha 11. Então, é 13,7, 13,8, mas baixou bastante em 2018 e 2019, baixo de 10%. Então, essa é um pouco problemática. Nosso lucro operacional caiu 4% e está ainda nesse nível mais baixo. Então, só para mostrar, tem uma diferença entre 19 e 18, tem ainda um pouco mais baixada em 2019, comparando com o ano anterior. Mas minha preocupação é se caiu bastante entre 17 e 18. Então, eu preciso entender, tentando fazer uma premissa para 2020, qual margem eu deveria usar. Porque essa margem bruta está melhorando um pouco. E está bem consistente além dos últimos 4 anos. Mas a margem operacional não. Então, meu foco aqui, gente, vai estar aqui nessa linha de despesas com vendas gerais e admin. Era 5 bi e virou 8. E agora está quase 9. Então, eu preciso entender o que está no dentro e o que eu deveria usar para uma premissa para 2020. Claramente vai continuar aumentando. Se você olha 17, a empresa comprou do Body Shop no meio do ano, então o DRE reflete no primeiro semestre de 2017 fatura 100 do Body Shop e no segundo semestre com o Body Shop. So 2018 talvez mostre melhor nossa nova estrutura de custos, e essa continua em 2019. Descendo um pouco por os outros cálculos aqui, tem margem líquida, que é nosso lucro líquido, ou net income, sobre receita, ou sales, ou revenue. So, as margens no setor de cosméticos não é muito bom, se a gente está vendo aqui, quase 4%, virou quase 7%, voltou por 4% e caiu por quase 3%, menos do que 3% em 2019. Então, olhando essas margens, eu gostaria de entender, essa é uma coisa normal para o nosso setor de cosméticos, porque eu não gosto de margens baixas de 3%.
para o meu negócio, eu estou pensando em investir. Mas talvez essa é da normas para o setor. Mas, além disso, eu gostaria de entender porque ainda está baixando entre 17, 18 e 19. Esses primeiros 4 eram cálculos do DRE. Os próximos vai ter cálculos que tem uma mistura entre o DRE e o balanço. Tá? Então, eu vou fazer uma forma um pouco mais simples e explicar outro formato a fazer isso depois. Mas por return on assets, por esse retorno sobre ativos, lucro líquido sobre o total do ativo e na linha 35. Tá? Qual retorno de lucro estamos ganhando sobre nossos ativos? Não é muito grande, não. Menos que 4, um pouco mais, voltado por 3,6. E agora, em 2019, está um pouquinho em cima de 2%. E a próxima é return on equity. Lembra, tem bastante passivo que está financiando nossos ativos. Então, nosso ROI, return on equity, deveria estar maior do que, bem maior do que nosso retorno dos ativos. Então, lucro líquido sobre nossa total do patrimônio líquido é nosso próximo cálculo. Então, agora estamos vendo retornos bem mais interessantes. 30%, 41%, até 21% ainda está interessante, mas caiu para 11% em 2019. Então, não estou gostando esse trend entre 17, 18 e 19. Tá? Mas vamos analisar isso um pouco mais profundo daqui um pouco com uma análise que chama DuPont. E outra coisa vamos falar, quando eu calculo índice entre o DRE e o balanço, eu preciso lembrar, o DRE é um relatório do período, e nossos períodos são períodos anuais, 16, 17, 18, 19, períodos anuais. Então, esses valores ou saldos no balanço são o saldo do dia, no último dia do ano. Então, o que é realmente um cálculo ainda mais completo é usando o valor do DRE sobre uma média entre o ano anterior e este ano do balanço. Então, se eu fiz esse ajuste, eu não vou calcular para o ano 2016, eu foco somente em anos 17, 18 e 19. Não vou fazer isso agora nesse exercício, mas só para deixar claro com vocês, podia analisar ainda mais completo esses índices que envolvem números do DRE e do balanço. E é o caso para as próximas categorias de índices. Índices de atividades. Então, as atividades para nós são o nível de eficiência da empresa é gerenciando nossos ativos e passivos. Então, pensando em alguns, na família de capital de giro, tem contas a subir, stock e contas a pagar. Contas a subir, a gerenciar de uma forma mais ativa ou proativa, entendendo quantas vezes esse conta a subir vai girar e quantos dias, em média, a gente deveria esperar receber nosso dinheiro. Tá? Olhando o stock, quantos dias de stock a empresa tem disponível a vender e como esse está mudando ano por ano. E contas a pagar mostra quantas vezes
nós tiramos essas contas a pagar por ano e quantos dias, em média, a empresa precisa para pagar os fornecedores. Então, tem cálculos aqui, prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque e o prazo médio de pagamento a analisar aqui. Então, o primeiro é o giro. E a calcular o giro, eu sempre pego um valor do DRE, que tem uma conexão com essa conta no balanço. Então, é isso. Okay, so, o primeiro cálculo é o giro de contas a receber. Então, receita tem essa conexão direta com nossas contas a receber. Com contas a receber novas, a gente claramente vendeu alguma coisa. Então, receita sobre esse saldo das contas a receber. Tá? Virou nossa giro do ativo. Tá? E se eu puxar essa fórmula, eu estou mostrando ano por ano, estamos girando entre 7 a 8 vezes nossas contas a receber. Então, para desculpe, giro do ativo, foi o primeiro. Eu fiz um cálculo aqui por contas a receber. Eu vou just colocar aqui nessa próxima linha. Okay? Eu volto para o giro do ativo. Contas, giro de estoque, desculpe, eu vou usar CPV, tá? Inversa de vendas, eu vou usar CPV, colocando um sinal negativo aqui, só para calcular meu índice positivo. CPV sobre estoques. Então, a empresa está girando o estoque tem quase 3 vezes por ano. E nossas contas a pagar, quantas vezes a gente gira por ano, também usa CPV, porque quando nós compramos a matéria-prima, usar nossa fabricação de estoques, em tempo, esses valores vão entrar aqui na custa do produto vendido. Tá? So, essa linha sobre contas a pagar, calcular esse giro das contas a pagar. Então, estamos vendo uma giro bem devagar em contas a pagar. Tá? Então, eu vou voltar. Vamos calcular aqui giro do ativo total. Esse também usa vendas, ou receita. So, quantas vezes a gente gira os ativos vai significar o nível de eficiência da empresa. Tá? Vou calcular isso com uma nova fórmula. Mas eu vou focar com vocês nesses prazos agora. Então, para calcular um prazo, eu preciso entender quantos dias nós temos no período. Para nós, um período do ano é 365, 365 dias por ano. Então, se eu pegar a quantidade dos dias no período do ano, sobre o giro, eu posso calcular esse prazo médio. Então, o prazo médio de recebimento mostra quantos dias a empresa precisa esperar a receber os pagamentos dos clientes. Tá? Então, era 49 dias, mudou por cima, voltou por baixa, e agora estamos esperando 43 dias a receber os pagamentos. Tá? Prazo médio de estoque, quantos dias de estoque a empresa tem disponível. Tá? 125 dias, mudou por cima em 17, mas voltou para uma coisa parecida em 2018, 2019. Então, basicamente, 4 meses de estoque está disponível para vender. Tá? E a última aqui é nosso prazo médio de pagamento. E nesse caso, mostra quanto tempo a empresa demora a pagar o fornecedor.
E era 4 meses e virou mais, tá? Então, a gente está falando mais tipo 5 ou 6 meses aqui nos últimos anos. Right? Então, calculando esse ciclo operacional, podemos calcular aqui o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento. E eu calculo aqui 173 dias e mudou por cima e baixo e 172 dias. Então, nós vamos pensar um pouco em o que é. O ciclo operacional mostra quanto tempo a empresa precisa demorar a converter esse estoque em dinheiro, em caixa. Porque, olhando esse segundo prazo, a empresa tem 129 dias em estoque. Então, mostra eu recebo o material-prima e começo a construir nosso estoque e algum momento está pronta para vender uma finished good e eu vou vender. E esse prazo, em total, esse prazo médio de estoque, virou 129 dias. Depois, eu vou adicionar mais 40 dias esse prazo médio de recebimento. Então, esse prazo médio de recebimento mostra quanto tempo demorou para me receber o dinheiro depois da venda. Tá? So, somando os dois, mostra desde eu receber esse material-prima até eu receber o dinheiro da venda, quantos dias esse demorou. Tá? E mostrando tudo isso, 172 dias é quase 6 meses. Quase 6 meses para girar caixa. Não. Tem mais um cálculo aqui. Usando esse caixa operacional e deduzindo pelo nosso prazo médio de pagamento, podemos entender quanto tempo realmente a gente poderia girar caixa se nós não precisamos pagar o fornecedor no momento ele vende esse material-prima para nós. Tá? Lembra, nossa base para construir nosso estoque começou quando a gente recebeu o nosso material-prima. Mas se eu não preciso pagar por 166 dias, é bom, porque eu posso criar esse estoque, vender esse estoque e quase receber esse dinheiro da conta receber até eu preciso pagar do fornecedor. Então, deduzindo nosso ciclo operacional da prazo médio de pagamento, vira uma cálculo chama ciclo de conversão de caixa. Tá? E a menor é melhor. A menor é melhor nesse cálculo aqui. Tá? Ok. Well, tenho mais análise a fazer com vocês. Essa última análise realmente é uma cálculo que a gente já basicamente fez em partes sobre quebrando ROI em 3 baldes. Primeiro é nossa margem líquida, e está aqui nesses índices de rentabilidade. Okay? Tem uma margem líquida bem baixa, é natural. Uma parte é por causa do setor, uma outra parte é o negócio mesmo, integrando uma nova aquisição e tem uma boa margem bruta, mas tem bastante despesa fixa que está baixando nossa margem. Giro do ativo mostra uma comparação entre vendas e o total do ativo, que está calculado aqui na linha 78. Maior é melhor aqui. Se eu posso vender 2 vezes da nossa saldo do ativo, é melhor. Mas nem está chegando em uma vez. Tá? Então, uma empresa tem uma
constituição do ativo para criar essas vendas. E o ativo sobre patrimônio líquido mostra como nós estamos financiando nossos ativos. E estamos usando bastante passivos, porque tem uma grande separação, ou um múltiplo aqui entre os ativos e o patrimônio líquido. Então, agora, se eu calculo o ROI novamente, eu multiplicar essa margem líquida vezes giro do ativo, vezes ativo sobre patrimônio líquido, para calcular esse ROI, ou Return on Equity. E se você veja esse último cálculo na linha 93, são os mesmos valores que a gente calculou na linha 75. Mas mostra como a gente chegou nesses valores, porque a margem não é muito alta, não. Mas quando era quase 7, e ainda teve bastante ativo comparado com patrimônio líquido, o ROI foi o maior ROI dos últimos 4 anos, 41%. Mas vendo uma baixada na margem e também em nossa índice de solvência, ou alavancagem, ativo sobre patrimônio líquido, teve um impacto negativo em nossa ROI. E era, o que era 30%, virou 41%, caiu para 20%, e agora está só 11%, refletem um pouco mais aqui. Esse giro do ativo mudou, mas não mudou muito. O que mudou muito é nossa margem e também o índice de alavancagem ativo sobre patrimônio líquido. Então, essa é outra forma para calcular ROI, é entender um pouco melhor como a empresa está gerando retornos para o acionista. Return on Equity é o retorno para nossos acionistas. E precisa voltar. Mas tem mais do que uma forma para voltar. E acho que o foco aqui é, vamos voltar para 4%. Se esse era 4%, a gente já está em 17% por ROI. Se esse volta para onde era em 2016, estamos em 29%. Tá? Então, podemos brincar um pouco com esses índices, e esse provavelmente é o próximo passo para brincar um pouco e entender melhor. Forma uma lista de perguntas para o pessoal que trabalha em relações com investidores para a empresa. E tem alguns usos disso, né? Analistas de crédito usam esse tipo de análise para tomar decisões para emprestar ou não. E analistas de equity usam para tomar decisões para investir nas ações ou não. Para fazer essa próxima fase, nós vamos provavelmente criar um modelo de modelagem, projetando nos próximos anos e usando o histórico como base para fazer melhores projeções. Mas eu gostaria de pausar e falar mais uma vez sobre este novo curso. Estamos criando um novo formato do curso de análise de demonstrações financeiras, onde nós vamos usar casos reais, de empresas reais, para fazer esse tipo de análise. E vamos usar vários tipos de empresas, vários tipos de setores, para tentar descobrir o que os números estão contando. Os números contam uma história, tá? E eu gostaria de entender melhor, depois da análise, qual história esses números estão contando. E esse é o objetivo desse novo curso. Então, nós vamos mostrar mais informações sobre esse novo curso no próximo mês, a começar as aulas ao vivo no meio de julho, meio de mês 7. Então, se alguém tem mais interesse, pode entrar em contato. Mas nós vamos divulgar um pouco mais sobre esse novo curso, onde nós vamos usar uma aplicação prática de análise de demonstrações financeiras. Então, hoje, nesse live, foi só um taste, só um teaser sobre este tópico. Tá? Mas eu vou pausar agora
e veja se alguém tem uma dúvida ou uma questão. Só fica à vontade para colocar no chat, que já estava aqui. Eu não estava olhando no chat. E agora estou vendo. Alguém teve questões? Eu não vi o chat por um tempinho. E agora estou vendo tudo. Alright, vamos lá. Eu teve uma questão. No ativo circulante, incluir estoque? Sim, incluir estoque, contas a receber, caixa, aplicações financeiras e outros. Tudo isso está dentro da ativos circulantes. Robson está perguntando se a gente vai deixar esse planilha completo disponível. Podemos, Robson. Pode entrar em contato com a equipe e podemos mandar para vocês. A versão estou usando, eu preenchi, mas da outra aba, da próxima aba, tem a versão preenchida, que vocês podem ver. Ok. Tem uma boa pergunta. Por que, na hora de dividir na índices de solvência, eu só considerei empréstimos de curto e longo prazo? Novamente, eu não estou fazendo todos os índices eu podia fazer. Eu podia colocar o total do passivo sobre patrimônio líquido. Eu podia colocar o total do passivo sobre fluxo de caixa operacional. Eu podia usar, além do empréstimo, outros passivos. Mas eu basicamente fiz um índice parecido quando eu fiz ativo total sobre patrimônio líquido. E esse no dentro, entre ativo e patrimônio líquido, tem passivo total. Então, esse último ativos total sobre patrimônio líquido num outro formato para visualizar todos os passivos, porque mostra como estamos financiando nossos ativos. Eu espero esse uma resposta para as dúvidas sobre por que os outros passivos não entram. Eles podem entrar. E entrou nesse ativo sobre patrimônio líquido. Okay? Indiretamente. Passivo de impostos entra no cálculo de dívida bruta, ao calcular dívida sobre EBITDA. Não, os impostos de renda não, Robson. Quando eu calculei dívida sobre EBITDA, dívida não, dívidas eu estava usando somente incluir empréstimos a curto e a longo prazo. Esses empréstimos onde a empresa está pagando juros. E EBITDA EBITDA earnings before interest and taxes, depreciation and amortization. So it's lucro antes juros, antes impostos e antes depreciação. Então, impostos de renda não entra no cálculo por dívida sobre EBITDA. E eu tenho uma dúvida sobre o curso de CNPI. O curso de CNPI tem conteúdo de análise de demonstrações financeiras. Tem mesmo. O curso de CNPI está focado em ajudando o aluno a passar da prova de CNPI. Da parte conteúdo global, realmente, onde esse material entra. E nós temos, no dentro da conteúdo de análise de demonstrações financeiras, essas fórmulas, mas não usamos casos reais. A gente não abre e faz por natura, por exemplo. Por isso, a gente tem esses outros cursos em finanças, como o nosso curso de modelagem financeira, esse novo modalidade do curso de análise de demonstrações financeiras que estava falando hoje,
que entra em casos reais. Em nosso curso de modelagem, a gente realmente usa Natura. Estamos usando o exemplo de Natura a fazer esses cálculos. E a análise de demonstrações financeiras vai usar uma série de empresas a fazer esses análises. Tá? O CNPI foca mais na theory e usa as fórmulas, mas não entra a analisar uma empresa real. Ok, Fernando, tem mais dúvidas lá no chat? Ok. Well, obrigado. Obrigado, gente, por participação. E no futuro, vamos continuar com mais lives. É uma forma para conectar com vocês durante esse período em casa. Eu estou fazendo isso do meu apartamento. Eu vou fazer mais eu vou fazer uma live semana que vem por um exercício que a gente vai aplicar em nosso curso de análise de projetos, focado em valor presente líquida, taxa de retorno, taxa interna de retorno, ou IRR, esse tipo de análise. Mas tem um exercício interessante usando uma opção real, e como essa opção real impacta a decisão para aceitar ou não do projeto. Mas eu volto com mais material, mais lives em mês de junho, porque eu gostaria de mostrar um pouco mais sobre este novo curso de análise de demonstrações financeiras, porque eu para mim, gosto muito desse tópico e eu gosto realmente de analisar cursos reais, desculpe, empresas reais, e não falando somente sobre a teoria. Tem descontos, Ana. Ana está perguntando sobre descontos sobre curso CNPI. Tem. Eu vou, deixa você falar direto com nossa equipe de vendas, mas tem. A gente está tentando trabalhar de uma forma, agora com nosso público, sabendo é um tempo difícil. Então, tem bastante cupons, descontos. A gente está fazendo promoções. E CNP é um dos cursos que você pode comprar com desconto, sim. Eu não tenho da percentage na cabeça. Eu não realmente trabalho direto como curso, mas nossa equipe de vendas pode te ajudar. Ok, Fernando, mais um check sobre o chat. Ok, obrigado, gente, por participação. E eu espero poder ver vocês no curso no futuro. Boa noite.